Hoje, sexta-feira, dia 20, nós vamos conversar com o deputado do PT, Partido dos Trabalhadores, Cristiano Silveira, que é natural aqui de São João del Rei, e ele está em seu segundo mandato como deputado estadual. Cristiano, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Emboabas e ao programa Em Foco. Bom dia, Cristiano. Oi, Ângelo, muito bom dia para você, bom dia para todos os amigos da Rádio Emboabas, bom dia para todos os ouvintes da rádio, para toda São João del Rei região. Prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Ô, Cristiano, a gente sempre tem acompanhado seus trabalhos da Assembleia, então gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da atual situação da pandemia aqui em Minas Gerais. O senhor tem acompanhado, né, a flexibilização de algumas atividades, retorno de eventos, autorização da retomada presencial de aulas, enfim, como o senhor avalia este momento da pandemia aqui em Minas Gerais? Olha, a pandemia ainda está aí, né? Nós não superamos, não acabou. O processo de vacinação, é claro que nós já temos aí uma taxa boa de imunização, mas ela ainda, em minha opinião, não é suficiente para uma retomada na chamada normalidade, né? Aquela vida normal, que as pessoas podem voltar a fazer suas festas, as rotinas, sem tomar os cuidados que são necessários. E nem sei se nós teremos futuramente uma situação de ter o que nós chamamos da normalidade, o que a gente está chamando de novo normal, né? Como vai ser esse novo normal? Em Minas teve muito problema. O início da pandemia, na minha opinião, não foi tratado com a seriedade que precisava. O governo do estado foi negligente em alguns pontos, a exemplo do que também foi o governo federal, né? Então a vacinação em Minas atrasou, os casos de subnotificação altíssimos, baixa testagem, e o governo teve que enfrentar inclusive um CPI dos fura-fila, né? Pessoas que não estavam nos grupos prioritários do PNI, do Programa Nacional de Imunização, ligado à Secretaria de Saúde, especialmente a nível central em Belo Horizonte, foram vacinados enquanto não era o momento de terem recebido a imunização. Mas, enfim, eu ainda alerto as pessoas, sabe, para essa questão, por exemplo, de volta às aulas. Na minha opinião, não seria momento de retomar, por exemplo, as aulas presenciais. E eu explico, a gente está com qual que é a taxa de imunização, por exemplo, em São João del Rei, da primeira dose. Qual que é a taxa de imunização de segunda dose? Belo Horizonte, para você ter uma ideia, escolas que reabriram, tiveram aumento dos casos, tiveram que fechar. Divinópolis também, aulas que foram retomadas agora serão suspensas novamente por causa disso. Olha, nós estamos chegando a setembro, falta aí 2-3 meses para o ano terminar. Na minha opinião, o debate sobre a retomada de algumas atividades, inclusive aula, deveria ser quando tivesse pelo menos uns 70% de imunização segunda dose da população adulta, o que não é o caso em nenhum município mineiro. Então, eu acho que ainda seria prudente a gente aguardar mais um pouco. Certinho, deputado, nosso colega jornalista Vanusa Rezende também está nessa linha para conversar conosco. Oi, Vanusa, por favor, pode continuar. Obrigada, Ângelo. Oi, deputado, bom dia. Oi, Vanusa, bom dia para você. Olha, deputado, agora falando de algumas ações do senhor, o governo de Minas anunciou na segunda-feira a quitação do passivo de férias-prêmio convertidas em espécie, né? Cerca de 701 milhões de reais, apurados até julho de 2021. Esse pagamento vai beneficiar aí cerca de 25 mil servidores. E o senhor enviou representações ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público de Contas Mineiro, com cobranças relativas a esse pagamento. Como que o senhor avaliou esse anúncio, deputado? Então, foi uma vitória importante, né, que nós tivemos. Outros colegas já tinham tentado atuar nessa pauta, fazendo requerimento, fazendo falas na tribuna da Assembleia. E eu falei, gente, o pessoal tem me pedido para entrar nessa luta também, para ajudar. E o que eu poderia fazer? Eu falei, bom, se a Constituição fala que o servidor tem o direito de receber as férias-prêmios, se a gente já tinha constatado que a arrecadação do Estado já estava superavitária e já tinha recurso disponível, eu fiz então uma representação no Tribunal de Contas do Estado, também no Ministério Público de Contas, pedindo ao órgão que verificasse a possibilidade do governo estar incorrendo em crime de responsabilidade administrativa, de improbidade administrativa, quando não está cumprindo uma lei, mesmo tendo a disponibilidade financeira. Teve uma grande repercussão na imprensa, os jornais, as rádios, a Rede Globo, todo mundo deu uma grande repercussão dessa nossa representação. O Estado naquele momento não se pronunciou. 2 dias depois,
o secretário de Fazenda do Estado chama uma coletiva para anunciar que ia apresentar o cronograma. E aí agora essa semana o governo anuncia. O governo, essa é a verdade, ele tem dinheiro para quitar tudo se ele quiser. Tudo. Nós estamos falando assim, no pior cenário de um desembolso maior que o governo tem que fazer para quitar com todo mundo, um pouco mais de 700 milhões. Só para você ter uma ideia, Vanusa, o governo vendeu a folha de pagamento dos servidores. O que é vender a folha de pagamento? É vender para algum banco que vai fazer o pagamento, vai receber o dinheiro do Estado e vai repassar a conta salário dos servidores. É uma operação que é habitual de governos. O Zema vendeu esta conta salário para o Banco Itaú por quase 2,5 bi. Então, se ele pegar 20% dessa folha, que é do servidor, e pegar 20%, ele quita todo o passivo das férias prêmios. Mas tudo bem, o que é importante é que o tão esperado cronograma foi anunciado, está dizendo que vai quitar tudo até 2022 e que já vai ter um bom volume, aí, cerca de 12 mil servidores já vão ser beneficiados agora. Eu acho que foi uma vitória importante que nós tivemos, combinado com a outra vitória, que foi o fim do parcelamento do salário, que a gente também já vinha cobrando, justamente pelo governo já ter dinheiro em caixa para pagar o servidor em dia. Deputado, mas se o governo tem dinheiro em caixa, por que ele não realiza esses pagamentos? Esse é o nosso questionamento. O governo está fazendo a opção para fazer parcelado, talvez para administrar esse superávit que ele tem disponível. Mas se o governo quisesse, ele já poderia fazer a quitação integral das férias prêmios para todos os servidores. Esse questionamento nós também apresentamos, né? Mas enfim, de toda forma o que nós queremos é que os servidores recebam, que o cronograma apresentado priorize os servidores que têm o direito a receber há mais tempo, né? Nós estamos falando de servidores que têm 6 anos, 7 anos, os mais antigos. Então, dos mais antigos aos mais recentes, que ele possa quitar. E a outra briga, Vanusa, que nós estamos lá com o governo, é que ele publique as aposentadorias. Tem milhares de servidores que já solicitaram aposentadoria e precisa que seja feita a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais. Porque o servidor só terá direito de cobrar e exigir o pagamento de férias prêmio depois da publicação. Então, o Estado barrigando a publicação, que aí quando ele barriga não gera a dívida, não gera o passivo, e aí ele acaba, como diz assim, ganhando tempo para não ter que pagar. É outra briga que nós entramos. Por isso tudo, eu apresentei também um projeto de lei lá na Assembleia, que é o quê? Toda vez que tiver a publicação da aposentadoria do servidor, o Estado não poderá exceder o prazo de 90 dias para fazer as quitações. Só que projeto de lei, vocês sabem como é que é, né? Tem que passar na comissão, tem que negociar aqui, negociar dali, para o plenário, para votação, então tem uma morosidadezinha. Mas enquanto isso, a gente continua cobrando o governo a quitação da férias prêmio. Ô, deputado, por falar em projeto de lei, no final do mês passado foi sancionada uma lei que impede contratos de empresas condenadas por trabalho escravo com o Estado. É um projeto de lei da sua autoria, né? Fale pra gente sobre essas determinações da lei. Então, foi um projeto importante, né? Ele fala que empresas condenadas por trabalho escravo em Minas Gerais, elas ficam impedidas de contratar com o poder público estadual. A ideia é você coibir a prática da atividade do trabalho escravo, é você prestigiar as empresas que têm como diz assim, uma responsabilidade social na sua gestão. É claro que a empresa está condenada, enquanto perdurar essa condição da condenação, ela não poderá contratar. Depois que ela, né, como diz assim, pagar o que deve à lei, aí ela poderá voltar a ter a condição de ter o contrato. Então, esse projeto é importante porque Minas Gerais é o estado onde ocorreram mais operações do Ministério do Trabalho de enfrentamento a trabalho escravo. E o lugar onde mais se identificou a atividade, lamentavelmente, de trabalho escravo em todo o Brasil. Tem um outro projeto nosso que também vai coibir empresa condenada pelo trabalho escravo de tomar financiamento junto ao governo do estado e suas instituições financeiras, como o BDMG, por exemplo. Então também vai ser mais uma medida no enfrentamento a essas empresas que não têm a responsabilidade com os trabalhadores. Ô Cristiano, mas era de seu conhecimento alguma empresa com contrato aí com o Estado que havia sido condenados por trabalho escravo? Ou é mesmo uma forma de coibir tais ações? Exatamente, a gente está fazendo uma ação preventiva, né? Nós já estamos trabalhando numa forma cautelar, de que o Estado já tenha, quando for publicar os seus editais para a contratação de qualquer tipo de serviço, que ele já preveja, que ele já estabeleça essa proibição, que a empresa que estiver na condição de condenação de trabalho escravo, ela ali já vai estar eliminada de participar de qualquer certame.
Correto. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa Em Foco. Eu encerro a minha participação, mas o Ângelo continua conversando com o senhor. Um abraço. Obrigado, Vanusa. Abraço. Esse é Vanusa, é legal. Um abraço para você. Bom trabalho aí no decorrer do dia e bom final de semana também. Ô, Cristiano, diga uma coisa, está sendo discutido como será gasto o dinheiro, ou como será investido, né? Que a Vale vai pagar para compensar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho em 2019. Inclusive, a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente contestou o investimento de parte da indenização da Vale em lugares do estado distantes de como aconteceu a tragédia de Brumadinho. Como o senhor tem acompanhado essas discussões? É justo, não é? Está irregular? Enfim, o que o senhor pensa a esse respeito? Boa questão, Ângelo. A Vale fez um acordo com o governo do estado, que foi mediado pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público, um acordo de compensação pelos danos, pelo crime causados. A primeira coisa que tem que ficar claro é que esse acordo não exclui outras ações em curso na Justiça. E ela também não exclui as indenizações, né, dos atingidos, dos familiares, das pessoas. Então isso daí continua tramitando paralelo, tá? Essa compensação é ao Estado de Minas Gerais. Em minha opinião, ficou até barato para a Vale. Quando a gente calcula o que a Vale vai receber de lucro, o que ela tem registrado de lucro, é uma coisa de maluco. Então, na minha opinião, saiu barato. O problema é que esse acordo, ele não passou pela Assembleia. Ele foi um acordo direto do Estado com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bem, eles entenderam que é o seguinte, que isso daí poderia arrastar por 20, 30 anos, então era melhor tentar buscar algum tipo de acordo. Chegou aí a ordem de 37 bilhões esse acordo. Dos 37 bilhões, pela Constituição do Estado, quando há recurso extra, uma parte precisa ser discutido com a Assembleia. Então, a Assembleia pôde debater e votar sobre um pouco mais de 11 bilhões. Aí chegou lá tudo que você imaginar. Tinha lá a troca de fiação da cidade administrativa, 45 milhões, estrutura da Advocacia Geral do Estado, não sei quantos milhões, contratação de pessoal para operacionalizar contratos de convênios, mais 380 milhões. Então, assim, tinha coisa lá que era relevante, né? Olha, tem o debate de Rodoanel, tem o debate de retomada dos hospitais regionais, tem o debate de construção de pontes, reforma de rodovias e tal. Tinha os trem lá que tinha pertinência. Outras coisas não, nós vimos ali, claro, isso aqui é bode na sala, né? E o acordo, ele não previa, por exemplo, nenhum repasse para os municípios. Ora, se o acordo, ele é de compensação ao Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas é composto por 853 municípios, que é onde esse povo de Minas Gerais, que compõe o Estado, vive. O que tinha então para os municípios? Nada. Aí a Assembleia, nós lá na Assembleia reunimos e resolvemos incluir as cidades também nesse acordo. Aí pensamos o seguinte, né? Chegamos a um valor, quase 1,5 bi, desses 11 tanto bi, 1,5 bi distribuído para os 853, todos os municípios mineiros. Depois chegamos ao entendimento do critério, então estabelecemos um critério populacional, nenhum município, por menor que seja, vai receber menos que 750 mil, e aumentando a população, aumenta o repasse. São João do Rei, para você ter uma ideia, nós estamos falando em 5 milhões. Que São João do Rei vai receber. E, por fim, a forma desse repasse, se seria convênio ou se seria transferência direta. Nós optamos por transferência direta, que é menos burocrático, mais célere e fica mais fácil a sua execução. A questão de como o dinheiro poderá ser investido em que, já está mais ou menos estabelecido no parâmetro do acordo. Do acordo que foi feito com o Tribunal e o Ministério Público. Mas esse parâmetro ele é bem largo. Você pode aplicar na saúde, na infraestrutura, na educação, geração de emprego e renda, nas questões ambientais, então ele é bem amplo. Agora, vai caber ao Executivo Municipal, à Prefeitura, a determinar como ela vai investir esse recurso e onde ela vai investir. E aí sempre é bom a sociedade, através, né, dos espaços aí de controle social, participação social, poder fazer um debate com o Executivo Municipal da aplicação do dinheiro. Tá, bem entendido. Agora, o Cristiano, tem uma pergunta de ouvinte aqui, quando está falando do governo do Estado,
tá? Que no início do mês, ou final do mês passado, o governador disse que iria conseguir fazer o pagamento dos servidores, né, ativos e inativos, além do pessoal que antes recebia né, da segurança e saúde, paga em dia, até o 5º dia útil do mês. Ele tem lá as razões que ele elencou. E o ouvinte pergunta o seguinte: por que isso não era possível antes, tanto num governo que teve chamado choque de gestão e depois acabou passando também pelo PT? O que o senhor pensa a esse respeito? Que avaliação ou comparação o senhor pode dizer? Por que ele consegue agora e não se conseguia outros governos antes? Perfeito. O que aconteceu em Minas Gerais? 2015, quando o Fernando Pimentel assume o Estado, ele herda do governo do PSDB, né, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, um déficit orçamentário de quase 7 bilhões de reais. Depois, nós tivemos uma queda abrupta do preço da tonelada do minério de ferro no mercado internacional, das commodities que a gente fala. Então, a crise econômica internacional afetou as contas de Minas. Queda na arrecadação, combinado também com pagamento da dívida do Estado com a União, nós estamos falando em torno de 6 bi por ano, né? E também o impacto dos acordos feitos no governo do PSDB que tiveram que ser executados já no governo Fernando Pimentel. Por exemplo, os 2 reajustes que foi dado na segurança pública, que a folha da segurança ela pesa, nós tivemos ali já em janeiro, fevereiro e depois em abril essa recomposição. Combinado a isso, veio a questão do golpe, né, que foi quando tiraram a Dilma, e o governo Michel Temer tinha ali uma postura de cerceamento a Minas Gerais, por exemplo, retira recursos do Fundo de Participação dos Estados. Então isso tudo agravou e muito a condição econômica de Minas Gerais. O parcelamento naquele momento, ele foi uma contingência, ele não era uma opção. É daí que surge também a nossa crítica ao governo Zema, e isso já faz mais de um ano, porque há mais de um ano ele já tem disponibilidade de recurso em caixa para ter pago o servidor em dia. Por que não pagou? Porque não quis. Não era mais contingência, não era mais desequilíbrio financeiro, não era a conta que estava no vermelho, já era opção política. Quando o governo Zema inicia, ele já herda uma conquista do governo Pimentel, porque no final do governo Pimentel, o Supremo Tribunal Federal concede uma liminar suspendendo o pagamento da dívida do Estado com a União, já economizando aí mais de 6 bi por ano para os cofres do Estado. Naquele momento, alguns precatórios, como um precatório que tinha do antigo Benji, da ordem de 5 bi, cai na conta do Estado. A tonelada do minério de ferro, para você ter uma ideia, Ângelo, está batendo recorde no mercado internacional. Com esse aumento maluco dos combustíveis, que vem sendo dado pelo governo federal, que não tem uma política de controle de preço da Petrobras, então nós estamos vendo aí os maiores preços de gás de cozinha, de gasolina, de diesel, tudo da história desse país, e isso afetou positivamente a arrecadação do ICMS no Estado. Então a arrecadação do Estado, para você ter uma ideia, comparado 2021 com 2020, ela já está em mais de 10 bilhões superavitária. Soma-se a isso, acabei de contar a venda da folha de pagamento, que deu mais 2,5 bi para o Estado. Soma-se a isso agora esse acordo da Vale do Rio Doce, que nós estamos falando de um acordo de 37 bi. Claro que não vai cair tudo de uma vez, mas já tem um dinheiro disponibilizado e os municípios, para você ter uma ideia, já vão começar a receber agora em agosto. Isso tudo somado criou um ambiente econômico financeiro mais saudável para o Estado, do qual possibilita o governo colocar as contas em dia, inclusive pagando o servidor em dia. Então eu estou dizendo que é uma questão conjuntural. No passado, da gravidade da crise econômica, mais a queda de arrecadação, mais todos esses problemas que eu listei, impediu o governo de poder pagar em dia. E hoje o governo Zema, por um cenário econômico muito melhor, e fiscal e financeiro do Estado muito melhor, tem a condição de fazê-lo. Tá aí, por isso que é importante avaliar os fatos e situações dentro de um contexto, né, sem fugir do pré-texto e sem esquecer do pós-texto. Ô Cristiano, quero te agradecer, a gente acompanha seus trabalhos já há muito tempo, né? Aqui em São João del Rei, antes ainda de vereador, depois vereador, vice-prefeito e deputado, e a gente só tem a agradecer por essa parceria, por essa atenção conosco aqui na Rádio Emboabas. E para finalizar então, queria suas considerações finais aí neste momento.
Ângela, eu te agradeço em Boabas aí pelo espaço, a gente poder fazer essa conversa aí com a população, com os ouvintes, e tem outras coisas, né? Tem outras notícias boas aí que a gente tem trabalhado pela cidade. Eu daqui a pouco eu tô indo fazer uma visita no Brigante César e tem uma obra nossa lá na escola, aqui na colônia, que está acontecendo para melhorar lá a infraestrutura da escola. Tem obra nossa no Garcia de Lima também. Já foi pago por Hospital Nossa Senhora das Mercês 150 mil de repasse para custeio da saúde, vai cair mais 150 mil para a Santa Casa. Há pouco tempo atrás eu tive com o deputado Reginaldo Lopes, inauguramos 10 novos leitos de UTI no Hospital das Mercês, exatamente no momento que a pandemia estava grave, estava tendo déficit de leitos, então foi uma entrega importante que nós fizemos aqui no município, né? Tem outros recursos nossos que estão previstos, viatura para a Polícia Civil, que vai ser pago ainda esse ano, tem recurso nosso que vai ser entregue para a agricultura, veículo para a agricultura. Então, enfim, esse ano também já tem muita notícia boa de investimentos, recursos, emenda parlamentar que a gente tem destinado aí para a cidade. Então, eu quero dizer isso, né? Aproveitar o espaço para a gente prestar conta do trabalho que a gente vem fazendo, em defesa do servidor, em defesa da saúde, em defesa da cidade. E espero em breve, né, estar falando com vocês novamente para trazer outras boas notícias. E quem sabe pessoalmente, né, presencialmente também. E quem quiser acompanhar mais os seus trabalhos, né, o trabalho dos deputados, né, afinal de contas é um direito e um dever também do cidadão, como faz? Eu tenho todos os canais, né, nas redes sociais, tem lá o nosso Instagram, né, o Cristiano Silveira, tem site, cristianosilveira.net, tem também lá como é que chama? O Facebook, Cristiano Silveira no Facebook. O pessoal pode estar nos acompanhando pelo Facebook, que a gente consegue conversar. E tem até o WhatsApp também, do nosso mandato, né? Que é o nosso gabinete, vamos falar assim, nosso gabinete digital. Quem quiser anotar aqui, o nosso WhatsApp é o 31, é o 999930664. Né? Repetindo aqui pro pessoal, é o 31, o 999930664. Esse é o WhatsApp. E pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tudo mais. É só dar uma busca lá, Cristiano Silveira, que a turma acha. Certinho, deputado. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. E, é claro, também no almg.gov.br, o pessoal pode encontrar muito mais. Um abraço, deputado estadual Cristiano Silveira, fez essa prestação de contas aqui para a nossa comunidade.